Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora a que me estejam a ver, aqui neste que é o vosso programa do Político Topo, PPT, ou Método Político Topo, MPT, como prefiram. É a política que eu trago aqui essencialmente como elemento de estudo e um conjunto de técnicas acerca do funcionamento interno da política, o seu modo operativo de funcionar. Estou aqui muito mais preocupado em explicar-vos como é que funciona esta oficina, esta área de conhecimento e da organização humana, porque estamos em oficinas coletivas, que são oficinas superiores, e oficinas onde o que é importante é o interesse coletivo, público, a perspectiva da terceiro elemento, não tanto a perspectiva do eu, do tu, mas do nós e do coletivo e da sua interação, e por isso mesmo tem que integrar isto não de um ponto de vista individual, mas muito de um ponto de vista grupal, ou de funcionamento de instituições e de como é que elas interagem entre si. Poder-se-á dizer que é uma visão muito primitiva, muito sobrevivencialista, mas esta é a realidade atual da humanidade e onde nos encontramos neste momento em termos de organização política. É assim que funciona, é assim que tem funcionado e é assim que, de um ponto de vista operativo ou do funcionamento, as coisas têm acontecido. Portanto, é uma visão um bocado realista, choca com as novas tecnologias, choca com a organização de um ponto de vista, diria eu, mais associativista ou de um ponto de vista dos trabalhadores sindical, não é? Associativo, sindical, sem dúvida, mas aqui a perspectiva não é sindical ou associativista. Aqui a perspectiva é essencialmente do serviço público, da sua organização e dos Estados e da forma como é que os Estados interagem entre si. Ou seja, estou aqui no domínio das relações internacionais e da ciência política. E nesse sentido, a competitividade e as leis do poder essas que começam com Maquiavel. Maquiavel é talvez o primeiro grande teorizador sobre estas matérias, e mais recentemente Robert Greene, que faz uma excelente compilação, que são as 48 leis do poder, e que tem servido aqui de base a estas nossas lições acerca do funcionamento da oficina 10, ou seja, da oficina do poder político, e da forma como o serviço público é exercido na sociedade e na relação com os outros. Hoje vamos tratar aqui também daquilo que é capacidade criativa, ferramentas digitais e estratégias de poder, como é que isto se interage, todas estas ideias que são, diria, velhas, que têm barbas, que são vernáculas e que já existem há centenas de anos, mas que se vêm relacionar aqui com a nova perspectiva. Então é aqui quase uma relação Capricórnio-Aquário, aqui uma visão saturnina de certa forma, de uma perspectiva clássica e, do outro lado, a perspectiva progressista e inovadora uraniana, e há aqui uma perspectiva, então, saturnina-uraniana. Sim, sem dúvida que temos essa inter-relação e hoje cada vez mais, porque nós estamos autenticamente na era de Aquário, portanto todas estas tendências e teorias são cada vez mais evidentes na nossa energia atual do nosso século. Então, a ideia central, a escassez aumenta o valor, e esta é uma ideia muito importante, e hoje em dia é cada vez mais comum, se pensarmos em termos até dos mercados do ouro ou do mercado, digamos, dos metais terras raras, não é? Que tem tanto dado que falar aí nas relações internacionais e na competição imensa que há entre as duas grandes superpotências, os Estados Unidos e a China, que são as duas maiores potências atuais, e portanto como a exposição constante reduz o impacto, é outra ideia fundamental, portanto a escassez aumenta o valor, a exposição constante reduz o impacto, ou seja, quanto mais a pessoa se expõe, quanto mais é conhecida, menor impacto cria, e quanto mais desconhecida é, maior impacto vai necessariamente criar. Portanto, estas duas realidades, a escassez aumenta valor e a exposição constante reduz impacto, obriga-nos a saber quando desaparecer estrategicamente para depois voltar e fortalecer a nossa influência e poder na realidade. Portanto, no fundo, este equilíbrio entre escassez para aumentar o valor e exposição ser contrária a criar maior impacto, permite-nos aqui jogar com o aparecer ou desaparecer para atingir os nossos objetivos. Este aspecto aqui é bastante importante ou como ideia central aqui desta nossa aula e desta nossa lição de hoje. Teorias relevantes. Temos aqui então as teorias que são importantes relativamente à questão da escassez e do valor, ou seja, de como a escassez ou a raridade. Eu acho que a ideia de escassez também pode remeter-nos mais para, digamos assim, uma oposição entre escassez e abundância. E isto pode nos levar exatamente às ideias sobrevivencialistas. Não é exatamente no contexto de sobrevivencialismo, aqui o escassez tem essencialmente a ver com a raridade, não é? Portanto, teoria da raridade e do valor.
Então, esse realismo das relações internacionais, e aqui, sobretudo nas relações internacionais e no realismo, onde isto mais se destaca, não é? Esta teoria de escassez e do valor. E depois, aqui as duas obras que, mais uma vez, eu trago aqui, O Príncipe de Maquiavel, que é talvez a primeira obra que nos vem falar sobre poder e a forma como o poder se estrutura, e As 48 Leis do Poder, de Robert Greene, que eu, para mim, é o grande teorizador dos tempos atuais acerca do poder e das suas relações, e que realmente também nos traz aqui uma série de elementos de reflexão e de ponderação acerca desta mesma realidade. Então, passávamos aqui agora à questão das aplicações práticas que isto pode ter, ou que esta reflexão que nós estamos aqui a ter sobre as leis do poder e sobre o príncipe, nomeadamente sobre a questão da escassez, nos pode trazer. Então, os líderes devem criar valor com escassez, ou seja, aproveitar a raridade ou aquilo que é, no fundo, uma mais-valia, não é? No fundo, eu diria que pode ser aquilo que são as cartas na manga, não é? No fundo, quando nós pensamos naquelas conversas que, de certa maneira, Trump teve com o Zelensky e Trump na questão da guerra da Ucrânia, em que ele dizia que ele não tinha as cartas, não é? Portanto, esta questão de ter algo que realmente se possa trazer como trunfo e que é escasso. E a questão das terras raras foi algo que veio para cima da mesa logo a seguir, e realmente quem pode oferecer alguma coisa que mais ninguém pode trazer à mesa, não é? Que mais ninguém pode trazer como vantagem, essa escassez é uma escassez vantajosa. Portanto, criar valor com escassez é isto, é saber que há algo que é uma vantagem, que é algo que é único, que só aquela entidade ou aquele centro de poder é que o tem, e que pode vir junto a outros centros de poder, a outros Estados ou instituições, e exigir a sua posição a partir dessa posição. Portanto, Estados podem valorizar a sua diplomacia com seletividade. Portanto, os líderes devem criar valor com escassez, os Estados podem valorizar a sua diplomacia com seletividade, ou seja, escolhendo determinado padrão negocial ou determinado contexto. Isto ajuda a fortalecer aquilo que trazem para cima da mesa. Delegar e manter-se reservado aumenta o prestígio, não é? E o retorno deve ser sempre impactante, ou seja, quando a pessoa volta com muito mais valor. E aqui trabalhar a outra ideia, não é? Quando a pessoa aparecer, digamos, quase do desconhecido, sem que os outros estejam à espera, ou seja, previsível ou entendível ou perceptível aquilo que o outro pretende trazer ou traz. E isto traz a tal ideia de novidade. A novidade como aspecto aqui fundamental para dominar a mesa das negociações ou o contexto de poder político ou de serviço público. Portanto, esta ideia sempre de ser algo que está aqui escondido nas políticas públicas. Então, gestão de imagem e influência. Primeiro passo para criar aqui uma boa imagem, uma boa influência no contexto, não é? E para haver aqui uma boa e correta gestão da mesma. Um aspecto fundamental é perceber onde estamos, não é? Ou seja, o ponto de partida. Isso implica uma avaliação da exposição atual, ou seja, o momento atual em que nos encontramos. O primeiro aspecto é mapear muito bem o terreno e o conjunto de relações e realidades que temos no momento atual. Depois, definir uma estratégia de escassez, ou seja, perceber exatamente aqueles elementos que podemos explorar e que sabemos que são nossos e únicos e que podemos usar como moeda de troca, definindo então uma estratégia de escassez a partir daí. Depois, criar uma aura de mistério durante a nossa ausência, sabendo que a seguir vamos criar uma ausência. Portanto, passo 1, avalie a exposição atual. Passo 2, definir estratégia de escassez. Passo 3, criar uma aura de mistério durante essa ausência, que vamos aqui trabalhar para depois, mais à frente, vir tirar vantagem dessa mesma realidade criada. Estes são os primeiros 3 passos. Depois, os passos seguintes, que são mais 2, passo 4 e passo 5, que é quando fazemos esse retorno, ou seja, aqui em termos de gestão de imagem e influência, que já vamos gerir a imagem e influência que temos, primeiro é gerar uma escassez, e depois a seguir, após gerar essa escassez e criar uma imagem associada a essa escassez, é a gestão da imagem e influência que criamos com essa ausência. Então, esse passo 4, já depois de criada essa imagem de, digamos, de realidade única e insubstituível e original, sermos capazes depois de trabalhar isto, ou seja, no retorno. E esse retorno deve ser impactante, deve ser um retorno estratégico com impacto. Esse é o passo 4. Do passo 5 é uma reflexão ética sobre a estratégia, ou seja, do mesmo modo que trazemos, e este aspecto das reflexões éticas são aqui às vezes mal compreendidos ou poderem não me estar a fazer compreender completamente acerca do impacto que isto tem. Ou seja, quando nós fazemos o retorno estratégico com impacto, nós ao mesmo tempo devemos ser observadores da realidade com que estamos a interagir. É esta reflexão ética e atenta que nos permite lançar novas estratégias. Ou seja, as pessoas quando são apanhadas, digamos, na admiração máxima e quando nos estão a considerar muito acima ou que estão muito felizes com aquilo que nós trazemos,
é quando nós melhor podemos observar passos seguintes que podemos vir a dar com essas mesmas insights e com esses mesmos inputs que nos vêm da compreensão da realidade naquele momento. Porque quanto mais a pessoa está entusiasmada com a ideia do outro e mais envolvido está com o outro e mais se aproxima do outro, mais dá de si, mais, entre aspas, entrega aquilo que são as suas próprias limitações, vícios e limitações e defeitos, digamos assim, que mais tarde podem vir a ser usados. Portanto, a escassez gera valor, mas exige equilíbrio. Ou seja, tem que haver sempre aqui também um aspecto de equilíbrio nestes 5 passos que são dados neste exercício. Este exercício é um exercício poderoso para autoconhecimento, mas também heteroconhecimento e gestão de equilíbrios. Passamos então aqui a uma reflexão final. A ausência pode ser uma poderosa ferramenta de influência, ou seja, a ausência pode ser aqui usada para chegar mais longe, para desequilibrar, para chegar a objetivos. O equilíbrio entre ser desejado e ser necessário é muito importante, porque uma coisa é ser desejado, outra coisa é ser necessário. Uma coisa é criar desejo no outro, outra coisa é ser efetivamente necessário. São coisas diferentes. Nem sempre é muito claro. E, portanto, deve haver aqui um QB. Ou seja, por um lado sermos desejados, mas por outro lado sabermos o nosso verdadeiro valor e o quanto necessários somos ali para resolver o problema. Portanto, a ausência pode ser poderosa ferramenta de influência, deve sempre haver um equilíbrio entre ser desejado e ser necessário. A escassez deve gerar respeito, mas não afastamento. Ou seja, sempre que nós geramos a escassez, isto não pode também ser uma base para o desaparecimento absoluto, senão perdemos totalmente a influência. Portanto, devemos gerar o suficiente para ter respeito e não gerar depois um afastamento futuro a partir do momento em que os outros nos esquecem, pura e simplesmente. E cheguem finalmente aqui à rotina de prática, no fundo, criar um hábito de usar estrategicamente a escassez, não é? Ou seja, perceber a escassez aqui como um instrumento prático objetivo para aumentar as nossas próprias hipóteses de crescimento pessoal, interno e de poder público, praticar em termos de poder público durante 15 dias, depois refletir 15 dias, praticar com um reforço por mais 15 dias, depois parar e refletir sobre esse reforço, consolidar mais 15 dias e depois parar e refletir sobre esse reforço. Ou seja, fazer sempre aqui 15 com 15, 15 com 15, 15 com 15, até um total de 90 dias de construção da autoridade e propósito com aquele exercício que vos acabei de dar. Espero que tenham gostado da lição 2, voltamos a ver amanhã. Até lá, despeço-me com cordialidade.